Olá, professor. Hoje a gente vai falar sobre imunodeficiência secundária ocasionada pela esplenectomia e o nosso grupo é composto pela Larissa Lopes, Manuela Belchior e Mariana Mendes. Bem, agora falando um pouquinho do baço da esplenectomia, eu vou começar falando que o baço é um importante órgão linfóide localizado no hipocôndrio esquerdo. Ele é envolto por uma cápsula fibrelástica que tem funções hematopoéticas e imunológicas. E o seu interior ele é dividido em duas regiões, polpa branca e polpa vermelha. Nesse sentido, a polpa branca é um tecido linfóide que compõe o sistema imunológico e é circundada pela polpa vermelha. O grande motivo da sua importância é que ela é responsável pela produção de glóbulos brancos, que vão gerar resposta imune e tudo mais. Além disso, essa região é dividida em três sub-regiões: a bainha linfóide periarteriolar, os nódulos linfáticos ou folículos linfóides e a zona marginal. A bainha linfóide periarteriolar é uma agregação de linfócitos T ao redor da arteríola central ou esplênica. E os nódulos linfáticos e a zona marginal são áreas de linfócito B. Já a polpa vermelha é responsável pela filtração de sangue. Essa polpa é composta por 6 esplênicos que são separados por cordões esplênicos. Esses cordões possuem hemácias, macrófagos que fagocitam as hemácias velhas danificadas reutilizando ferro, linfócitos, células dendríticas, plasmócitos e granulócitos. Dessa forma fica bem claro a importância imunológica e hematopoética desse órgão. Então, para a imunologia, ele é importante porque ele promove a apresentação de antígenos para as células apresentadoras de antígenos e inicia a resposta imune, ativação e proliferação dos linfócitos T e linfócitos B, produção de anticorpos contra antígenos presentes no sangue e a remoção dos antígenos no sangue. Outra importância que é hematopoética é que eles removem e destroem plaquetas e hemácias anormais e senescentes, reciclando ferro para a produção de novas hemácias, formação de hemácia durante a vida fetal e armazenamento do sangue. Então, por que realizar a esplenectomia se esse órgão é tão importante? Então, a esplenectomia é um procedimento que consiste na retirada do baço total ou parcial, e esse procedimento é só realizado em situações em que o tratamento prévio não solucionou o problema. Como, por exemplo, a esplenomegalia, quando ocorre promovendo a ruptura do órgão, alguns tipos de cânceres, infecções, cistos benignos ou malignos, algumas doenças relacionadas ao sangue e, principalmente, a grande causa que provoca a esplenectomia são lesões traumáticas no abdômen. Mas como eu já disse, a esplenectomia deve ser realizada só em último caso, após outros tratamentos terem falhado. Além disso, a esplenectomia também pode ser realizada a fim de diagnosticar alguma doença relacionada ao baço. Bem, agora a imunodeficiência secundária, e a esplenectomia, falando sobre isso. As imunodeficiências secundárias são imunodeficiências adquiridas, né? São doenças que ocorrem, uma doença que ocorre, né, por conta de outra doença. Ou seja, é uma desordem do nosso sistema imune caracterizada pela incapacidade de se estabelecer uma imunidade efetiva contra patógenos, gerando quadros de infecções reincidentes, oportunistas, reativação de infecções e neoplasias. E um fato que pode provocar a imunodeficiência secundária é a esplenectomia. Bem, falando um pouquinho da história da esplenectomia agora, antigamente acreditava-se que a esplenectomia não gerava risco a longo prazo para o paciente. Acreditava-se que o baço era apenas um órgão acessório. E por esse motivo, a esplenectomia total era recomendada sem nenhuma tentativa prévia de tratamento. Porém, em 1952, relacionou-se a ausência de baço com a maior ocorrência de infecções bacterianas fulminantes. Então, hoje, o principal risco da esplenectomia são infecções pós-esplenectomia repentinas e avassaladoras, como sepse e meningite. E o risco dessas infecções em pacientes sem baço são 50 vezes maior do que em pacientes com baço. Essa condição é uma emergência médica em que o diagnóstico e o tratamento imediato já reduzem a mortalidade em 10%, ou seja, é de extrema necessidade que o paciente ele procure um atendimento médico rapidamente. E os principais agentes patogênicos ocasionadores dessas infecções são bactérias encapsuladas, como Streptococcus pneumoniae, com alta taxa de mortalidade de 60%, Haemophilus influenzae e Neisseria meningitidis. Essas três bactérias elas são os principais causadores.
Então fica claro que pacientes que passaram pela esplenectomia total apresentam taxas significativamente maiores de infecção comparada com outros pacientes, né, que têm o baço preservado. E o paciente que passou pela esplenectomia tem um risco de desenvolver uma sepse grave pós-esplenectomia em qualquer idade de 5%, durante qualquer momento após a retirada do baço, né? Agora falando um pouco das consequências. A grande consequência da esplenectomia é a queda da imunidade do indivíduo, né? Já que o baço é responsável pela produção de leucócitos que produz diversos componentes do nosso corpo que ajudam na nossa resposta imune. Logo, a consequência da esplenectomia ocorre uma diminuição dos leucócitos e dos seus consequentes produtos, ou seja, ocorre uma diminuição da atividade fagocitária dos macrófagos, ou seja, o antígeno fica por mais tempo agindo no nosso corpo, ocorre uma diminuição da IgM sérica, diminuindo a nossa resposta imune primária, também diminui a via alternativa do complemento. Além disso, ocorre uma diminuição da formação da substância ligada à ativação do macrófago, a tifosina e a properdina. Tudo isso, assim, deixa o nosso sistema imunológico mais atenuado, mais fraco. E uma consequência hematopoética é a diminuição da depuração sanguínea, né? Diminuindo a remoção de patógenos do sangue e até mesmo de hemácias velhas. Bem, agora falando sobre o tratamento, um possível tratamento que eu trouxe aqui foi o autoimplante esplênico, que é realizado geralmente no aumento maior. Eu até trouxe uma imagem aqui do lado representando a localização que esse implante é realizado, e esse local é escolhido por conta da sua rica vascularização, pela drenagem do sistema portal e pela alta taxa de depuração bacteriana. Em estudo realizado com pacientes que passaram pelo autoimplante, não foi identificado nenhum caso de infecção grave no período pós-operatório. Então, foi um estudo realizado com pacientes que passaram por essa cirurgia e foi acompanhado o período pós-operatório dele e não foi identificado nenhuma infecção grave. Isso é importante, né, para a comunidade científica, porque mostra a grande efetividade desse tratamento. Outro tratamento possível, que seria mais uma prevenção, é a profilaxia com antibióticos, que serviria para prevenir o indivíduo contra infecções inoportunas. Também tem o tratamento não operatório ou conservador, que ele deve sempre ser escolhido em primeira linha, com o intuito de preservar o baço e suas funções, né? Porque, como eu já disse aqui muitas vezes, o baço é um órgão muito importante. E ele é um tratamento que sim apresenta riscos para a pessoa, porém a taxa de sucesso é superior a 80%. Então, é muito válido tentar esse tratamento antes da cirurgia esplênica. E por último, a vacinação, porque, como eu disse, esse paciente fica muito suscetível a infecções, principalmente aquelas 3 que eu falei, a Streptococcus, Neisseria e Haemophilus. Então, existe a vacina pneumocócica contra o Streptococcus pneumoniae, a vacina meningocócica como a Neisseria meningitidis e a vacina conjugada anti-Hib contra a Haemophilus influenzae. E para ajudar o indivíduo a estar menos suscetível a essas infecções. E também, além dessas 3 vacinas que eu citei, é importante que o indivíduo esteja vacinado contra todas as vacinas em dia, porque assim ele vai ficar menos suscetível a doenças, como eu já disse. Bem, aqui acabou o nosso trabalho, então as nossas referências que a gente usou. A gente agradece pela sua atenção, professora. Obrigada.